muita alegria. Nós estamos recebendo o pastor Carlos Alberto Bezerra Júnior. Ele é um querido amigo nosso já de muitos anos, não só nosso, mas de muitos pastores aqui da cidade, muito conhecido em todo o Brasil. Ele é médico ginecologista e obstetra, casado com Patrícia e pai de 2 filhas, Giovana e Juliana. E ele tem também sido um homem muito importante como deputado estadual, e nós vamos orar por ele, para que Deus o abençoe. Se Deus quiser, ele vai ser reeleito também este ano, porque é um homem de Deus, é um pastor amado, que tem sido fiel no seu ministério por muitos anos, auxiliado o seu pai, pastor Carlos Alberto, lá na Comunidade da Graça, em São Paulo. E Deus tem dado uma palavra, como nós temos proclamado, de um reino profético, do reino de Deus que é estabelecido em todas as áreas da sociedade. E nós cremos que nós precisamos de pessoas que tenham a integridade, que tenham o temor de Deus e que estejam ocupando estes postos de autoridade para abençoar a nação. Mas hoje ele está aqui como pastor, para compartilhar da palavra de Deus que o Senhor colocou em seu coração. E nós vamos recebê-lo com muita gratidão. Está ao lado dele pastor Eduardo também. Eu acredito que mais alguns, não sei, pode apresentar. Pastor Carlos, vem aqui e vai apresentar quem está com ele. Vamos recebê-lo com alegria. Boa noite, queridos. A graça e a paz de Jesus. Uma alegria imensa estar com vocês aqui nessa noite. Reencontrar um amigo querido, pastor Wilson, pastora Noemi, o corpo pastoral dessa igreja, dessa comunidade, a cada um de vocês, uma alegria e um privilégio poder fazer uma das coisas que mais gosto nessa noite, que é compartilhar a palavra de Deus. Tenho um respeito imenso pelo ministério de vocês, não apenas pelo ministério do pastor Wilson, o ministério de vocês aqui, mas pelo ministério da apóstola Valnice, que acompanho há tantos anos, amiga próxima do meu pai, assim como o pastor Wilson, influenciou muito o ministério do meu pai na Comunidade da Graça lá em São Paulo. Enfim, gente que a gente admira, tem carinho, gente que contribui para o avanço do reino no país. E é uma honra mesmo, um privilégio poder partilhar desse momento aqui, poder partilhar do púlpito dessa comunidade aqui nessa noite. Como disse o pastor Wilson, estou acompanhado do pastor Eduardo, pedi para ele ficar de pé, dar um tchau para vocês, trabalha comigo, na minha equipe, assim como o Humberto. Humberto é São Paulino, viu, gente? Mas Deus perdoa, ele está guardado. Alegria reencontrar meu amigo querido. Foi uma surpresa boa, chegando aqui em Ribeirão, mas meu amigo querido de infância, o Gino e a Adriana, que estão aqui também, eu pedi para vocês ficarem de pé, para o povo receber vocês aí. Eles são amigos amados, moram aqui em Ribeirão, e a gente querida e preciosa. É alegria, enfim, estar com vocês aqui nessa noite, queridos. Eu vinha nessa noite de ceia, mas eu vinha com alguns desafios no coração. Tem um texto que tem andado no meu coração nos últimos dias, e é o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, e a partir desse texto pensarmos juntos sobre alguns aspectos da vida de Jesus. Queria falar com vocês nessa noite sobre a diferença, o que faz diferença na vida de quem faz diferença. O que faz diferença na vida de quem faz diferença? Olhando para a vida de Jesus. Jesus é o homem, é a face humana de Deus, é o homem que marcou a história da humanidade, entre antes e depois dele. E incrível que Jesus foge à lógica desse mundo, na forma com a qual ele gerou impacto. No mundo em que se valoriza aparência, no mundo em que se valoriza posse, no mundo em que se valoriza aquilo que é visível, aquilo que é aparente, Jesus foge à lógica em toda a sua história de vida, em toda a sua história ministerial, e transforma o mundo, e divide a história entre antes e depois dele. E eu queria olhar para a vida de Jesus, olhar para a vida pessoal e para a vida ministerial de Jesus, e a partir daí extrair algumas lições para nós.
nessa noite. E queria convidá-los a abrirem junto comigo o texto registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo 21. É o texto que descreve a apresentação de Jesus no templo. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Nós vamos ler entre o 21 e o 24. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Amém. Esse é o texto da apresentação de Jesus no templo. Como o próprio texto diz, texto descrito pelo evangelista Lucas, colega médico, o texto aponta que naquele momento se cumpria a lei mosaica, quando o menino primogênito era apresentado e circuncidado. Dava-se então um nome àquele menino e se fazia o primeiro sacrifício. Tem alguns detalhes nesse texto que são importantes e que eu penso que podem nos trazer algumas revelações. E faço isso aqui a nível introdutório. Alguns detalhes do texto são importantes. Detalhes interessantes da lei mosaica. O primeiro detalhe interessante é que, porque o menino era apresentado no 8º dia e no 8º dia circuncidado? Um detalhe interessante. Segundo a tradição rabínica, isso se dava no 8º dia, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. A tradição judaica é qual? No 7º dia, o que eles fazem? Descansam, porque é o dia consagrado ao Senhor. É um dia em que eles se consagram ao Senhor. É o dia de encontro com o Senhor. O menino era circuncidado no 8º dia, para que, antes de se encontrar com o rabino, ele se encontrasse com o Senhor. O primeiro encontro da vida não era com o sacerdote, mas sim com o Senhor. Uma curiosidade. Mas chama a atenção também um outro fato que eu não sei se vocês se deram conta. O versículo 24 diz que o primeiro sacrifício, o sacrifício feito por Jesus, se utilizou do quê? Como é que é? Alguém falou aí. 2 pombinhos. 2 pombinhas. Por que isso? A tradição dizia que o sacrifício normal era feito com um cordeiro. E quando se fazia com 2 pombinhas? Se a gente for buscar no texto original da lei mosaica, a gente pode correr lá para o livro do Levítico, capítulo de número 12. Dá uma olhadinha lá comigo. Levítico, capítulo de número 12. E aí a gente vai entender por que é que 2 pombinhas estão sendo sacrificadas nesse momento de apresentação de Jesus. Levítico, capítulo 12, versículo 8. Falando da família e do sacrifício que deveria ser feito na apresentação. Mas se as suas posses não bastarem para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por ela e será limpa.
falava de curiosidades que estavam ali, pequenos detalhes que estavam ali no texto e que poderiam nos trazer algumas revelações importantes. 8º dia, dia da circuncisão. As 2 pombinhas, que demonstram claramente que são apresentadas como sacrifício, porque Jesus é filho de uma família muito pobre. Quando a família não tivesse posses para apresentar o cordeiro, então fazia-se uma substituição e apresentava-se ao sacrifício 2 pombinhas. De fato, a gente constata o quê? Que Jesus era de uma família extremamente pobre. E era mesmo. Em que condições nasceu Jesus? Filho de uma família de imigrantes que vem para o recenseamento na cidade de Belém. Em que condições nasce Jesus? Num estábulo, numa manjedoura. Por quê? Porque aqueles migrantes sem teto procuraram um lugar, José e Maria procuraram um lugar e não encontraram para que nascesse o bebê. Jesus é filho de imigrantes, extremamente pobres, nasce numa manjedoura. Sua apresentação não tem nenhum glamour. Sua apresentação é a apresentação típica de um menino nascido numa família extremamente pobre, extremamente simples. E aí a gente vai mais. Jesus era filho de um carpinteiro, filho do Zé, que para muita gente era o Zé Ninguém. Quer mais? Viveu a sua vida em Nazaré. Gente, Nazaré, no período de vida de Jesus nessa terra, era uma aldeia no norte de Israel que não tinha mais do que 50 pessoas. Aliás, vocês lembram quando Jesus chegava em alguns lugares no exercício do seu ministério e falava: escuta, você é de onde mesmo? De Nazaré? Mas será que de lá vem alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa de lá? Daquele lugar pobre, inexpressivo, sem nada. Jesus era filho de um carpinteiro, e vocês sabem que à época a tradição era o quê? O pai ensinava a profissão ao filho, ou seja, Jesus é também carpinteiro por herança paterna, e é um carpinteiro que deixa a sua profissão para começar a exercer o seu ministério, e que passa a ser visto por muitos como escândalo, porque era visto como andarilho, sujeito sem trabalho, que estava andando por aí, rabino marginal, porque ele não era um rabino de escola, ele não era um rabino de tradição, de raiz, que havia sido adotado como talmidim por algum outro rabino conhecido, e para o escândalo da época, ainda sustentado em seu ministério por mulheres. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Que segundo o relato do profeta Isaías, o relato sobre o Messias, era alguém que sobre ele não havia nenhuma formosura. Ou seja, sintetizando aqui as ideias, e não se escandalizem com o que eu vou dizer, que eu já vou explicar porque eu estou dizendo isso. Mas o fato é que Jesus é pobre, filho de imigrantes, visto como um andarilho desocupado, sustentado por mulheres, de Nazaré, feio, sem nenhuma formosura, ou seja, alguém que as pessoas não tinham nenhuma expectativa.
Expectativa zero. Alguém para quem o mundo olhava e dizia, inexpressivo, vai virar nada, não é nada. Aí você está olhando para mim falando, não, pastor, espera só um minuto. O senhor veio aqui para desqualificar Jesus. Não. Eu vim aqui para dizer para vocês que assim é o nosso Deus. Ele age dessa forma. Ele escolhe os que não são para serem. O Evangelho é loucura para os padrões desse mundo. O nosso Deus é um Deus que escolhe os que não são para serem. O nosso Deus é um Deus que foge aos prognósticos. O nosso Deus é um Deus que enfrenta diagnósticos. O nosso Deus é um Deus altamente subversivo, que muda a lógica desse mundo, que chama as coisas loucas desse mundo para torná-las sábias, que chama os fracos desse mundo para torná-los fortes. É desse jeito o nosso Deus. Nosso Deus é assim. Ele chamou Jesus assim, desse jeito, para dar um tapa na cara dos poderosos, para puxar o tapete daqueles que se acham entendidos. Às vezes eu brinco, pastor Wilson, eu falo que o nosso Deus é um Deus que tem muito bom humor. Porque Deus faz coisas que fogem da lógica. A sensação que eu tenho é que Ele faz questão de fazer sempre do jeito que a gente menos espera. Nosso Deus é desse jeito. Aliás, Jesus vai no mesmo padrão. No mesmo padrão. Ele vai lá e escolhe 12. Gente, que o melhorzinho era o Pedro. O melhorzinho era o Pedro. Jesus. O Evangelho é loucura. E Deus age dessa maneira. Por que é que eu disse tudo isso? Para a gente pensar juntos aqui nessa noite. A partir dessas premissas que eu coloquei, eu queria pensar com você, olhando para o ministério de Jesus, olhando para esse contexto em que Jesus está inserido, olhando para esse Jesus que era visto dessa forma que eu falei para vocês, naquela sociedade, naquele contexto histórico, geográfico. O que é essa história, o que esse Jesus tem a nos dizer hoje? O que essa história pode nos ensinar? E eu diria a vocês, nessa noite, eu queria dizer para vocês nessa noite, eu queria destacar o que é que de verdade faz diferença na vida daqueles a quem Deus escolheu usar. O que faz diferença na vida de quem faz diferença? Para mim são 3 coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho. A primeira coisa é a identidade. Querido, querida, deixa eu dizer para você, para Deus não importa o que você aparenta ser, para Deus importa quem você é. É isso que a história de Jesus mostra para a gente. Jesus não aparentava ser Deus encarnado, mas Ele era. Jesus não aparentava ser o Rei dos Reis, mas Ele era. Jesus não aparentava ser o príncipe da paz, mas Ele era. Ele era. Ele era. E sabe o que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite? Um dos motivos pelos quais eu vim aqui nessa noite é para dizer para você, na verdade é para lembrar você de que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, e é isso que te dá valor, é isso que te dá dignidade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não tem nada que você possa ser mais do que isso. Não existe. Não existe nada que possa te dar mais dignidade do que o fato de que você é filho, filha do Deus Altíssimo.
Nós não somos aquele povo que fica se escondendo atrás de título, de posse, de diploma, enfim, não somos, a gente não é esse tipo de gente. A gente não precisa ser assim. Aliás, ao contrário, porque essas coisas nos atrapalham quando a gente se apresenta como filho de Deus. Eu não quero ser nada mais do que eu já sou, e eu sou filho de Deus. E não há nada que alguém possa me dizer que vai fazer com que eu me sinta diminuído, porque eu sei que eu sou filho do Deus Altíssimo. Jesus era assim, uma profunda consciência de identidade. Jesus não estava nem aí com o que ele aparentava ser. E para Deus pouco importa o que ele aparentava ser. Para ele importava o que Jesus era, e Jesus era filho do Deus Altíssimo e ponto final. Não tinha discussão. Mas ele não aparentava, mas ele era. Ele estava lá com 2 pombinhos. 2 pombinhos. Ele estava lá na manjedoura. Mas era o Filho de Deus que estava ali. O problema, queridos, é que a gente vive numa sociedade onde se dá um valor descomunal à aparência. Aparência. Eu penso que nunca se deu tanto valor à aparência na história da humanidade como os tempos em que a gente vive. As pessoas estão o tempo todo preocupadas com aquilo que elas aparentam ser ou vão demonstrar ser. Todo mundo preocupado com a opinião do outro, o que o outro vai pensar, o que ele vai dizer, como ele vai analisar, como ele vai me avaliar. Uma loucura. Claro que todos nós, de uma forma ou de outra, nos preocupamos com essas coisas. Mas a gente vive numa sociedade escravizada pela opinião do outro. Aliás, o fenômeno das redes sociais é o quê? É o quê? Um monte de gente se exibindo para um outro monte de gente. E na maior parte das vezes projetando uma imagem que não existe, que não é real. Porque se a gente for analisar e avaliar as pessoas pela forma com a qual elas se expõem nas redes sociais, elas são todas muito bem-sucedidas, são todas lindas, todas maravilhosas, todas felizes, estão sempre passeando, comendo assim, as coisas mais espetaculares do mundo. Já percebeu? As pessoas não comem mais, ela põe a foto. Come, cara, come! Põe a foto. É o mundo que a gente vive. O tempo que a gente vive. Todo mundo preocupado, o que o outro vai pensar, o que vai dizer. Vai na festa? Não. Escuta, vamos na festa. Não posso ir. Mas por quê? Vamos lá. Não posso ir. O que é ter compromisso? Não tenho roupa. Aí você vai lá, abre o armário, 25 vestidos. Não tem roupa. Não tem roupa. Estou exagerando? É assim. Não é que não tem roupa, é que não tem aquela saia com o cinto listrado que combina com a fivela do sapato que foi lançado. Tem uma propaganda que eu me lembro, que passava quando eu era garoto, que acho que sintetiza um pouco do espírito do nosso tempo. Eu lembro que tinha uma propaganda de roupa, em que o rapaz entrava, ele entrava do jeito normal, com a roupa dele e tal, não sei o quê, ele entrava numa grande empresa, da empresa que ele trabalhava, ele queria receber uma promoção, né? Então ele entrava, ia lá para a reunião da diretoria, no último piso, tal, aquela mesa enorme, todos os diretores, ele entrava, assim, as pessoas não deixavam entrar, fechavam, não sei o quê, tipo, olhavam feio, o que esse cara está fazendo aqui e tal. Bom, aí ele sai, injuriado, ele fala, puxa, ninguém olhava para ele, todo mundo tratando com desprezo, até com um certo preconceito, está olhando feio. Aí ele sai, vai e compra uma camisa daquela marca. E põe a camisa e volta no dia seguinte. Quando ele volta, aí abrem-se as portas, todo mundo pega, ele não toca nem mais nas maçanetas. Todo mundo abre a porta, ele vai entrando e todo mundo prestando atenção e se cutucando, olha, fulano e tal. E aí ele entra lá na sala da diretoria e separam para ele a melhor cadeira, ele senta, e aí vem o slogan.
O mundo trata melhor quem se veste bem. A cara do nosso tempo. A cara do nosso tempo. A cara do nosso tempo. Por isso, tanta gente muito mais preocupada em aparentar ser do que ser. Só que gente que Deus usa, precisa se lembrar que para Ele o que importa não é o que você aparenta, mas sim aquilo que você é. E a sua identidade é a identidade de um filho, de uma filha do Deus Altíssimo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Eu aprendi uma lição nos últimos anos com um dos meus mentores, importante nesse negócio da gente se preocupar com a opinião dos outros. Você sabe, eu sou uma pessoa pública, eu sou um homem público. Então, se você se preocupa com a opinião dos outros, imagina gente que nem a gente, que está na vida pública, com os holofotes todos, está o tempo inteiro sendo julgado, criticado, então você está o tempo inteiro nesse exercício de, meu Deus, o que é crítica legítima, o que é, enfim, o que é agressão, o que é inveja, o que é maldade, enfim, o tempo inteiro. Mas eu aprendi com um dos meus mentores o seguinte: há uma diferença entre reputação e honra. Estamos juntos aqui? Há uma diferença entre reputação e honra. Reputação é aquilo que os outros pensam a seu respeito. Honra é aquilo que Deus pensa a seu respeito. Sobre a sua reputação, você não tem controle. Sobre a sua honra você tem. Sobre a sua honra você tem. Sobre aquilo que Deus sabe que você é e sobre aquilo que você sabe que você é diante de Deus, você tem. Então, o que eu aprendi é o seguinte: cuide da sua honra, porque da sua reputação o Senhor cuida. Cuide da sua honra, cuide do seu coração, da sua reputação. Deixa que Deus cuida. É impossível ter controle sobre aquilo que os outros pensam da gente. E é adoecedor tentar controlar isso. Agora, é profundamente saudável cuidar do seu coração, da sua consciência e da forma com a qual você anda diante do Senhor. Cuide da sua honra, da sua reputação, deixa que Deus cuide. Porque para fazer diferença, não importa o que você aparenta ser, importa sim quem você é. Tem uma segunda coisa importante. Primeira é a identidade, que faz diferença na vida de quem faz diferença. A segunda coisa é o propósito. A segunda coisa que faz diferença na vida de quem faz diferença é o propósito. Porque para Deus, não importa o que você aparenta ser, mas importa sim que Ele tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito único, específico, singular na minha e na sua vida. E o propósito que Ele tem para a minha vida é diferente da sua, e o propósito que Ele tem na sua é diferente da dele, e o propósito que Ele tem na sua é diferente da dela. E assim vai. Deus tem um propósito para cada um de nós. Aliás, tem uma ideia aí que eu sempre refutei, que é a seguinte: olha, as pessoas às vezes falam, eu discordo, pelo menos, as pessoas falam assim: olha, se você não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer, trata de fazer, senão Deus vai levantar outro. Desculpa, eu não concordo com isso. Porque se isso fosse verdade, então, se Deus não realiza através de você, quer dizer que, não deu com ele, então ele veio fazer comigo. Então quer dizer que eu sou o plano B de Deus. Eu sou seu step. Eu sou seu genérico. Não faz sentido. O propósito que Deus tem na sua vida é único. O que Ele tem na minha vida é único, singular. E Ele vai realizar através da minha vida. Do jeito que eu sou, do jeito que você é, com a sua história, vindo da família que você veio,
nascido no lugar de onde você nasceu, de acordo com as informações que você adquiriu e acumulou ao longo da vida, com as experiências espirituais, com as viagens espirituais que você teve. Tudo isso faz parte do pacote com o qual Ele vai te usar, porque Ele tem um propósito específico, único, singular na sua vida. Você tem até o direito de dizer, eu não quero. Ok. Deus vai fazer outro propósito na vida de outro. Mas aquele que Ele ia fazer através de você, ficou em você. Às vezes eu fico pensando que se fosse feita uma pesquisa lá, ao redor da manjedoura, sobre quem era Jesus, chamava o Ibope, fazer uma pesquisa de conhecimento e de opinião pública sobre quem é esse menino que nasceu aí na manjedoura. Certeza, na certa lá, primeira opção, filho do Zé Ninguém. A opinião das pessoas seguramente seria, filho de um Zé Ninguém, cara que não vai dar em nada. Imagina, mais um bebê aí, coitado, quase indigente. Um ilustre desconhecido. Essa seria a opinião das pessoas. Mas a opinião de Deus seria, quem é esse bebê aí? Esse aí vai governar o mundo. Seu reino com cetro de justiça, seu reino jamais terá fim. Ele será chamado Príncipe da Paz, Pai da eternidade. Eu tenho um propósito a cumprir através da vida dele. Esse menino vai viver, vai desenvolver o seu ministério, vai morrer e ressuscitar no terceiro dia e redimir toda a humanidade. Um pouco diferente, né? E mesmo assim eu não duvido que na caminhada de Jesus, em alguns momentos, imagina a pressão sobre Jesus naquele tempo. Você vê que na hora que ele se levanta, que ele começa a dizer que ele é o Messias, os caras se levantam violenta e ferozmente contra ele. Imagina, não é possível. O que você está achando? Imagina, você é louco? Você, filho do Zé, vindo de lá, da família que você vem querer pagar de Messias aqui para nós, tu está louco? É assim que as pessoas reagem. Eu não duvido que na caminhada, algumas vezes o Espírito Santo teve que vir dar uma bochichada lá no ouvido de Jesus. Jesus, presta atenção, Jesus. Desanima não. Lembre-se que você é filho do Deus Altíssimo. E Jesus, lembre-se, Deus tem um propósito a cumprir através da sua vida. E o nome dele será glorificado através da forma com a qual você vive. Lembra disso, Jesus. Lembra disso, Jesus. Não importa o que você aparenta ser. Importa sim o propósito que Deus tem na sua vida. A maneira com a qual Ele quer te usar na sinalização e na expansão do reino dele aqui na terra. E Deus tem um propósito na sua vida. Fica preocupado com o aplauso de homem, não. Fica preocupado com o reconhecimento de homem, não. Para com isso. O aplauso a gente espera, como Jesus, é do céu. Porque não importa o que a gente aparenta ser. Importa sim se a gente é fiel a Ele e ao propósito para o qual Ele nos chamou. Gente assim muda o mundo. Gente assim transforma o mundo. E para encerrar com vocês, o que faz diferença na vida de quem faz diferença? A identidade, o propósito e a bênção de Deus. A bênção de Deus. A bênção de Deus faz toda a diferença na vida de quem faz diferença. Tem uma passagem conhecida da Guerra Civil norte-americana. Vocês lembram da guerra que aconteceu entre o norte e o sul dos Estados Unidos?
por causa da questão da escravidão. Aliás, tem um filme no cinema, agora saiu, um filme bárbaro, vocês não viram no cinema, peguem DVD, que é fabuloso, que fala sobre a escravidão, que é o 12 anos de escravidão. Foi até premiado com o Oscar e tal. Um filme bárbaro, que conta a história de um músico negro que foi raptado naquele período, levado e transformado em escravo e viveu 12 anos como escravo naquele período. Eu estou só me lembrando disso, para falar que nesse período, o que está acontecendo? Os Estados Unidos fraturado, uma nação fraturada, injustiça, guerra, enfim, milhares de pessoas morrendo. E aí, um dos comandantes, um oficial, procura o presidente Lincoln e fala: presidente, a batalha está complicada, né, presidente? Eu espero que Deus esteja do nosso lado, presidente. E o presidente olha para ele e fala assim: não, meu filho, eu não espero que Deus esteja do nosso lado. Eu espero que nós estejamos do lado de Deus, meu filho. Porque o que importa, queridos, é se nós estamos no propósito e debaixo da bênção de Deus. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisas equivocadas, vivendo do jeito que quer, e falando assim: não, trata de trazer Deus para nós aí, tomara que Deus venha aqui ficar do nosso lado. Não. Nós é que temos que ter a consciência de que estamos do lado de Deus. E como é difícil para tanta gente isso. Como é difícil perceber a mão de Deus. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa a maneira com a qual às vezes você se sente cansado. Sabe aquele sentimento que vem e pensa: puxa, eu estou fazendo tudo certo, estou plantando, estou semeando, mas parece que eu não colho o fruto do trabalho. Parece que eu não colho o fruto da minha semeadura. Sabe aquele sentimento de que a gente está fazendo o que tem que ser feito, está fazendo da maneira correta, mas parece que a recompensa não vem. Parece que o fruto do trabalho não aparece. Parece que as coisas, enfim, não acontecem no tempo que um tanto de gente que está do lado está tomando vários atalhos. Parece que está acontecendo. Gente, é nessa hora que a gente tem que ter a consciência e a percepção e a tranquilidade e a confiança de que a mão de Deus está sobre a nossa cabeça. Ele pode fazer, pode pegar, pode adquirir, pode ter, pode alcançar aparente sucesso, esse sucesso fugaz que está aí, do jeito que está indo, ok. Mas eu sigo no meu caminho, vendo as coisas com muito mais lentidão, mas na absoluta tranquilidade de que a mão de Deus está sobre a minha cabeça. É com essa convicção que a gente tem que caminhar. Gente que faz diferença tem essa convicção. Tem essa convicção. O que tem de gente correndo atrás, a gente não sabe do quê. Correndo atrás dos seus impérios, das suas vontades, dos seus desejos, de acumular, e acumular, e acumular. E parece que nunca está satisfeito, parece que nunca chega. E não é só quem não é cristão, não. Cristãos, numa sede que não se sacia, numa fome que não se sacia. A gente fica olhando para isso, o que é isso? Correndo atrás do quê? Gente que está querendo puxar Deus para os seus interesses o tempo todo. Mas quando a gente descobre que a gente está do lado de Deus, que a mão dele está sobre a nossa cabeça, isso invade o nosso coração de paz, de tranquilidade, porque a confiança de que a gente está no caminho certo. Eu encerro com vocês lembrando a história de 2 homens de Deus que sabiam quem eram, conheciam o propósito de Deus na vida deles e tinham convicção da bênção de Deus na vida deles. Só para lembrar, para a gente encerrar aqui. Tem 2 homens de Deus. A Bíblia tem sem número deles, mas só lembrar 2. Um era o Moisés. Lembra o que aconteceu com Moisés? O pessoal estava tentando sabotar o ministério dele. Num determinado momento,
querem tomar o ministério do Moisés. E aí ele chega e fala, escuta, vamos fazer o seguinte, vocês que querem tomar meu lugar, nós vamos fazer o seguinte, vocês ficam aí e eu fico aqui. E aqueles a quem Deus não quiser usar, Deus vai abrir a terra e a terra vai engolir. A gente sabe o que aconteceu. Vocês sabem o que aconteceu. A terra abriu e engoliu os caras. Essa moda pega, hein? Pô, louco. Isso aí pode virar, não é macumba, né? Boa cumba. Que crente não faz macumba, crente faz boa cumba, né? Crente quando pragueja, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou dizendo em outro sentido. Estou dizendo no sentido de que quando um homem de Deus tem a convicção de que Deus o chamou, tem a convicção de quem ele é, de qual o propósito de Deus na vida dele, e de que a bênção de Deus está com ele é capaz de atitudes como essa. Escuta, vocês estão querendo sabotar? Quem me colocou aqui foi Deus. Então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, eu fico aqui, vocês ficam aí, e quem Deus não quiser usar, a terra vai engolir. E a terra se abre e engole aqueles que queriam sabotar o ministério de Moisés. Mas eu gosto ainda mais da história de Davi, descrita num livreto, um livro muito bacana, não sei quantos já leram, que é aquele O Perfil de Três Reis. É um livro inspirador. E no Perfil de Três Reis, ele vai descrevendo o momento em que Davi vive aquela crise com seu filho Absalão. Lembra que Absalão, filho de Davi, se rebela contra o pai, faz início a uma guerrilha e quer derrubar o pai do trono. Aí o comandante do exército de Davi, o comandante Joabe, chega para Davi e fala, Davi, você precisa tomar uma providência. Você precisa fazer alguma coisa. Porque se você não fizer alguma coisa, esse menino vai rachar o reino. Ele vai detonar uma guerra civil. Vai morrer um tanto de gente. E eles vão tomar o seu reino, vão te arrancar daqui. E o Davi olha para o Joabe, na descrição do livro, e fala assim, Joabe, eu não vou fazer nada. Como assim, rei? Não vou fazer nada. Eu não pedi para ser rei. Eu não fui candidato a rei. Deus aqui me colocou. Deus pôs a mão sobre a minha cabeça e me ungiu rei. E aqui me colocou. Se Ele quiser me tirar, é Ele quem vai me tirar. Até porque eu não quero ser para o Absalão aquilo que o Saul foi para mim. Gente, pouquíssima gente vive com essa convicção. A convicção de quem é. De que Deus tem um propósito na sua vida. E de que a bênção de Deus está sobre eles. A mão de Deus era sobre a cabeça de Davi, e Davi sabia disso. Eu encerro com vocês aqui nessa noite, perguntando a vocês, a mão de quem você tem desejado sobre sua cabeça? Do seu chefe? É pouco. Do seu pai, da sua mãe? Importante, mas é pouco. Do seu líder? É pouco. Que mão você está esperando? A mão que de fato importa e que faz diferença é a mão de Deus sobre a sua cabeça. É essa mão que você deve procurar, e mais do que isso, é debaixo dessa mão que você deve descansar, meu querido. É debaixo dessa mão. Gente que Deus usa para transformar o mundo é gente que tem a profunda consciência de que foi chamada por Deus e de que a mão dele está sobre sua cabeça. Sobre sua cabeça. Eu queria convidar vocês a gente ficar de pé aqui nessa noite. Noite de ceia. Noite de ceia, noite de comunhão. Lembrar com vocês aqui.
3 coisas. O que faz diferença na vida de quem faz diferença é a identidade, o propósito e a bênção de Deus, a mão de Deus sobre a cabeça. O que sacode o mundo é gente que tem 2 pombinhos. Mas a gente que quando Deus olha, Deus diz: é meu filho. Eu tenho um propósito. E a minha mão está sobre a cabeça dele, está sobre a cabeça dela. Para mim pouco importa o que ele aparenta ser. Para mim importa aquilo que ele é. Importa o que ela é. Para mim pouco importa a opinião dos outros a respeito dele ou dela. Para mim importa o que eu penso. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Não precisamos de mais nada, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui em tom muito pessoal. Muito pessoal. Eu fico pensando isso, falando isso com vocês, pensando na minha própria vida. Porque assim como vocês, eu também sou... Eu acho que eu sou um menino de 2 pombinhos. Eu sou alguém também que muita gente olhou durante a vida toda. Falei, isso aí não vai dar nada. Gente, era inimaginável pensar alguns anos atrás que eu pudesse vir aqui à frente e falar para um auditório. Imagina. Era inimaginável poder compartilhar ideias como essas. Para mim, eu era um menino super tímido. E Deus, a minha vida foi uma sequência de milagres. E aí Deus também me chamou um dia para a vida pública, há 14 anos atrás. Eu falava, Deus, caramba, tantos desafios, o Senhor está me chamando para a vida pública também agora, o que eu vou fazer? E eu ouvi o chamado de Deus na convicção de quem eu era, de que Ele tinha um propósito na minha vida, de que a mão dEle estava sobre a minha cabeça. E esse menino dos 2 pombinhos, de maneira inexplicável, inimaginável. Ano passado, sem que eu pudesse jamais imaginar, Deus me deu a graça de falar no Conselho, no Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra. E eu cheguei lá, eu me lembro que no dia que eu cheguei, eu falei, Deus lembra, eu sou aquele cara lá dos 2 pombinhos. O senhor está doido? Gente, eu me lembro que eu cheguei lá, minha mão tremia. Como é que eu vou falar aqui? Representação de mais de 200 países, falar sobre uma lei que eu aprovei aqui na Assembleia, que se tornou referência mundial na questão da escravidão contemporânea. Que acontece escravidão ainda nos dias de hoje. 27 milhões de pessoas se encontram em situação análoga à escravidão no mundo hoje. A gente aprovou uma lei importantíssima, virou referência mundial. Aí eu fui para lá, falei, Deus, o que eu vou fazer aqui? E eu me lembro que naquele dia, na convicção de que a boa mão de Deus estava sobre a minha cabeça, eu olhei para aquilo tudo, vi aquilo tudo. Falei, preciso dar um jeito do propósito de Deus cumprir através da minha vida aqui. O nome dele ser glorificado. E eu tinha perguntado antes de fazer o meu discurso se podia fazer alguma citação de pessoas. Não podia. Não pode, protocolo super rígido. Mas pode fazer alguma citação de livros, tal, não sei o quê, de livros importantes, referências na reflexão? Não pode. E meu livro de fé? Fé? Tá louco, religião aqui na ONU, nem pensar. Eu falei, o quê? E aí eu cheguei lá e comecei a falar. Quando eu cheguei, fui chamado, imagina. Meu lado esquerdo estava sentada a embaixadora da Inglaterra. Meu lado direito, a presidente do Fundo das Nações Unidas para o Combate ao Trabalho Escravo. E aí foi compondo a mesa. E eu olhando aquilo, eu falei, Senhor, eu não vou perder essa oportunidade. E eu fui falando, e aí eu vi que eles estavam gostando, olhando para mim, que nem vocês estão olhando aqui para mim. Chegou num determinado momento e falei para eles, eu quero que vocês saibam o seguinte, essa lei que é hoje destaque mundial, tem por trás de si o espírito da justiça. Mais do que isso,
ela tem fundamentação. Ela vem da tradição que diz que corra o direito como a água e a justiça como o rio caudaloso. E aquele povo todo aplaudiu, pastor, aplaudiu. E eu aqui parado ali, olhando, falando, Deus, é o seguinte, nós estamos aplaudindo o profeta Amós, lá no capítulo 5, no versículo 24. Deus chama quem não é. Deus chama a gente dos dois, sabe? Dos dois pombinhos. Isso era para a vida do meu pai. A vida do meu pai é uma vida de milagres. Meu pai é um pastor com quase 50 anos de ministério. Meu pai se converte no final da adolescência, começo da juventude, bisneto do Adolfo Bezerra de Menezes, pai do espiritismo no Brasil. Uma família espírita, classe média alta. No Paraná, meu pai se converte. E diz para o pai dele, eu vou para o seminário porque eu vou ser pastor. Meu avô fica enlouquecido, deserda o meu pai. Deserda o meu pai. Meu pai vem para São Paulo, faz o seminário, abandona tudo, larga a vida profissional dele, larga tudo. E vai servir ao Senhor. Termina o seminário, vai para a igreja. E vai tocar uma igreja que tinha 20 pessoas. E vamos nós juntos lá. E a gente vai morar no fundo daquela igreja. Num quarto, cozinha e banheiro, que quando chovia, o meu irmão Ronaldo, que muitos de vocês conhecem, que é músico, o Ronaldo Bezerra, que é músico, conhecido também. Minha mãe cobriu o Ronaldo com um saco de lixo, porque chovia mais quando chovia, porque chovia mais dentro do que fora. Meu avô chega lá, pastor Wilson, meu avô chega lá, numa dessas cenas, num desses dias e vê chovendo mais dentro do que fora, Gino. Você sabe do que eu estou falando. E meu avô olha para o meu pai e fala, você é doido, você está louco. Eu não criei filho para cuidar de problema de crente. Eu não criei filho para viver desse jeito. Sabe, olhando para a aparência, para a circunstância. Mas o meu pai sabia quem ele era. O meu pai sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. E meu pai sabia que a mão de Deus estava sobre a cabeça dele. Queridos, meu pai é pastor há quase 50 anos. Tem um ministério lindo espalhado pelo Brasil e fora do Brasil. Por quê? Porque ele é grande coisa? É nada. Porque ele é importante? É nada. Ele é cara dos dois pombinhos igualzinho. Por que eu estou falando isso para vocês? Para encher o coração de vocês de fé. Para dizer para vocês que Deus age contra todo o prognóstico humano. Deus chama quem não é. Deus chama quem acha que não é. Deus chama Isaías, que olha para ele, eu, duro de boca, não sei nem falar. É você. É você. A história bíblica é recheada desses exemplos. Jesus é isso. E o que ele nos ensina é isso. Eu vim preencher o seu coração de fé para dizer para você, você é um filho amado de Deus. Não há nada que possam dizer que te diminua, e não tem nada que você precise a mais para te dar dignidade do que o fato de saber da sua identidade em Cristo. Você é filho amado do Altíssimo. Você, Deus tem um propósito na sua vida, do jeito que Ele tem na minha vida, que Ele vem fazendo milagres que eu nem não consigo acreditar. Ele tem para fazer na sua vida. Agora, fica debaixo da mão dele. Descansa debaixo da mão dele. Porque o segredo é descansar debaixo da mão poderosa do Altíssimo. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês.